E hoje nós vamos continuar o nosso estudo que estamos a fazer já há algum tempo, curso do vencedor, e a cada semana avançando para uma nova palavra. Começando aqui a nossa lição. Aprendemos que, depois de entregarmos nossas vidas a Deus, Satanás não tem como agir em nós, a não ser que permitamos. Ele tentará nos enganar e seduzir por meio de artimanhas, como medos, pensamentos em desacordo com a palavra de Deus, ou nossas áreas de fraquezas, como desejos carnais. Para não cairmos nas astutas ciladas do diabo, como Efésios 6:11 fala para a gente, temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. É necessário nos santificarmos. Vamos dar uma paradinha aqui, por favor. Olha para mim aqui, vamos prestar atenção. Nós temos um inimigo que é real, ele não está brincando. Se ele puder, ele destrói a gente completamente. Se abrirmos a porta, ele vai tentar de toda forma destruir. Infelizmente, tem destruído famílias, tem destruído lares, tem destruído pessoas. Certamente que ele não pode fazer tudo o que ele quer, ele nunca pôde fazer o que bem quer. Desde o início, ele já tinha restrições e limitações. Hoje, mais ainda, já que o nosso Senhor Jesus já o venceu, já o derrotou. Então nós não temos que ter medo dele, o que nós não podemos é dar lugar a ele. É isso que não podemos. E para não darmos lugar ao diabo, nós temos a necessidade de fazer como Efésios 6 fala. Nós temos que nos revestir de toda, não de parte, mas de toda a armadura de Deus. Se a gente não se reveste de toda a armadura, e ele vai dizer quais são essas peças da armadura, que ele compara com essas vestes espirituais, ele faz uma comparação com a armadura romana daquele tempo. Então ele vai falar do capacete da salvação. Precisamos ter essa convicção da nossa salvação em Cristo. Precisamos da couraça da justiça, entender qual foi a justiça, a obra que Cristo fez por nós no Calvário. Precisamos calçar os nossos pés, ou seja, por onde andarmos, precisamos andar na obediência ao que a palavra de Deus fala, vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho no nosso dia a dia. Como vimos na nossa lição anterior, da necessidade do perdão, é calçar os pés com que o Evangelho nos ensina e viver isso no nosso dia a dia. Então precisamos tomar o escudo da fé. Com esse escudo nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno, ou seja, a fé. Precisamos exercê-la e não permitir que mal algum prevaleça nas nossas vidas, e precisamos ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com ela tê-la no coração, gravada dentro de nós, para enfrentarmos qualquer que seja o ataque do inimigo. Lembrando que espada é para atacar, escudo é para se defender. Então, se nós vamos nos defender com a fé, nós vamos atacar o mal com aquilo que a palavra de Deus fala. E ele diz que tudo isso é necessário para que a gente possa estar firme, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, no dia que vem o ataque do inimigo. Então é necessário, continuando na nossa lição, então continuando aqui, é necessário nos santificarmos. Tudo isso é se santificar com a palavra, se separar. Mas o que é santificar-se? Esta palavra vem do termo hebraico kadosh ou kadash, que significa separado, consagrado. Ou seja, santificar-se significa separar-se para Deus. Assim como tomamos banho e nos alimentamos diariamente, também precisamos passar por uma lavagem espiritual por meio da água viva, que é o próprio Jesus, a palavra de Deus. Ele é a água que limpa o nosso espírito. Impossível tomar banho sem água, não? Também é impossível ser santo
sem guardar os mandamentos no coração. Vamos para o livro de João, capítulo 15. Você tem a sua Bíblia aí? Veja o que diz aqui o Senhor Jesus, em João 15. Aí a gente vai entender o que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. João, capítulo 15, leio com você o versículo 3, que diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra, ela limpa a gente. A palavra tem esse processo, ela faz esse processo, melhor dizendo, em nós, de limpeza, de purificação. A palavra, a Bíblia diz, é que é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra tem essa capacidade tão grande, que ela vai lá no mais íntimo do nosso coração e trata com a gente. E limpa o nosso interior. Tira de dentro de nós aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Então Jesus falou: estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim. Bom, então se você recebeu a palavra e a palavra te limpou, estai nessa palavra. Permaneça nessa palavra. E eu em vós. Permaneça nessa palavra e que a minha palavra permaneça em você. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada, a gente não consegue dar fruto de santificação ou fruto de santidade se não estivermos em Cristo. Como não podemos dar fruto nenhum se não estivermos em Jesus. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Se a gente não estiver na palavra que nos limpou, que nos lavou, o que vai acontecer? A gente vai ser lançado fora. Como a vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele está dizendo que quando a palavra está em nós e nós estamos na palavra, há uma comunhão tão perfeita entre nós e Deus, que não há nada que nos separe dele, não tem impedimento. Você lembra de Isaías 59? Que a Bíblia diz que é o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Então, se formos lavados pela palavra, a conservamos em nós, colocamos ela em prática, meu irmão, não tem essa barreira mais. Então fica fácil você pedir e ser atendido, porque o obstáculo foi tirado. Não tem nada que te separe de Deus. Continuando. Então, verso 7, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Você lembra quando Jesus fala em João 8? Se permanecermos na verdade, conheceremos a verdade nos libertará, não é isso? E aí nós vamos ser o quê? Discípulos dele. Seremos discípulos quando vivemos o que a palavra de Deus fala. Então ele está dizendo, você está na palavra, a palavra te limpou, você está nela, ela em você dá muito fruto, aí sim nós somos discípulos dele. 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Como é que eu permaneço no amor de Deus? A Bíblia diz para a gente, lá no livro de João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então ele está dizendo, eu amei vocês, agora me amem, guardem a minha palavra, permaneça no meu amor, quer dizer, guarde a minha palavra. 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis aonde? No meu amor. Quer dizer, se guardamos os mandamentos, então estamos permanecendo no amor de Deus. Do mesmo modo,
que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus permaneceu no amor do Pai. Ele obedeceu ao Pai, guardou os mandamentos, andou em comunhão com o Pai e desta maneira ele agradou o Senhor. Verso 11: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então ele está dizendo para nós que se guardarmos os mandamentos, se vivemos nessa comunhão, nós vamos viver uma alegria completa na presença de Deus. Nada mais vai nos separar dele, e quando terminarmos a nossa carreira aqui, guardarmos a nossa fé, seremos recolhidos e com o Senhor permaneceremos para sempre. Mas tudo isso começa lá com a lavagem da palavra. Quando a palavra vem, nos lava, nos purifica. Se deixe ser lavado pela palavra. Permita que ela faça essa limpeza no seu interior. Dê ouvidos ao que a palavra de Deus diz e ela irá te santificar. Ela vai santificando, vai limpando a gente. Voltando para a nossa lição. Então também é impossível ser santo sem guardar os mandamentos no coração. Vamos lá, olha o que a Bíblia diz. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Preste atenção nisso. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver, nós precisamos manter-se em santidade. Alguém trabalha, seja santo no seu trabalho. Alguém estuda, seja santo no seu estudo. Alguém namora, seja santo no seu namoro. Alguém é casado, seja santo no seu casamento. Alguém viaja, seja santo nessa sua viagem. Em tudo que você fizer. Alguém faz um negócio, seja santo no negócio que você fez. Amém? O que é ser santo? Guarde a palavra. Conserve a palavra em você, em toda a sua maneira de viver, que seja uma maneira de viver de acordo com a palavra. Faça aquilo que a palavra fala. Simples assim. Nada mais, não é nada misterioso, nada complicado. Não, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Como? Guarde a palavra de Deus em todas as formas de agir sua. Que em todas as suas formas de agir, que em toda a sua maneira, em todo o seu procedimento, você esteja conservando a palavra de Deus em você. Guardando-a no seu coração. Fazendo isto, estaremos nos conservando em santidade diante de Deus. Amém? Ou seja, estamos nos conservando na obediência à palavra. Voltando aqui para a nossa lição. Então, em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 17, fala isso. Ser santo é uma ordem expressamente necessária, e não uma opção. O propósito de Deus consiste em restaurar o homem à sua perfeita imagem, reerguendo das ruínas da queda. Assim, o homem voltará ao estado de perfeição em pureza e inocência, sem desejos malignos nem paixões impuras. Muito bem, dá uma paradinha aqui e vamos entender o seguinte. Quando Deus fez o homem, lá no Jardim do Éden, Gênesis relata para nós que Deus fez o homem do pó da terra, depois fez a mulher da sua costela, e eles não conheciam o mal. Eles só conheciam o bem. O problema foi eles conhecerem o que não era para conhecer. Deus diz, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Comeram e aí passaram a conhecer o mal. Nos dias de hoje, o homem, ele é malicioso, ele é maldoso, ele muitas vezes é mau mesmo.
Às vezes você vê um ser humano agindo pior do que um animal. O animal ataca para se defender. E às vezes o homem ataca por prazer. De ver o outro sofrer. De ver alguém com um problema. De tirar simplesmente pelo prazer de tirar o que o outro tem. De puxar o tapete de alguém. A maldade chega a um extremo, ao ponto de alguém tirar a vida de uma outra pessoa e sentir prazer em fazer tal coisa. Você vê que a pessoa está debaixo de influência de demônios mesmo. Como pode uma pessoa agir assim? Infelizmente, o mundo jaz no maligno. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, nós somos tirados desse império das trevas. Colossenses fala para nós que nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora nós precisamos conhecer esse amor. O que conhecíamos eram as trevas. Agora precisamos conhecer esse amor de Deus e permanecer nele, colocando-o em prática no nosso dia a dia. E isso é um processo que nós vamos ver na lição daqui a pouco, que se dá de duas formas. Esse trabalho de Deus nas nossas vidas, há um inicial e há o outro que é um processo, que nós fazemos parte desse processo e que temos ativa participação nesse processo. Se nós não fizermos a nossa parte, nada vai ser feito. E há pessoas que não fazem, e por isso, mesmo depois de aceitarem a Jesus como Salvador, ainda continuam vira e mexe em práticas pecaminosas. Mesmo tendo sido perdoados um dia, mesmo tendo sido, naquele momento que aceitaram a Cristo, zerado a sua conta negativa, eles voltam a fazer outras contas negativas de novo. Por quê? Porque não estão respeitando como deveriam o que a palavra de Deus ensina. Continuando aqui na nossa lição. Por meio do profeta Ezequiel, Deus prometeu a Israel que espalharia água pura sobre eles, purificando-os de todo ídolo e imundícia do coração. Isso aqui é importante a gente ler alguns versículos lá. Vamos lá? Ezequiel 36. Veja comigo o que diz o versículo 17. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Então ele diz que Israel foi que contaminou a sua terra. Deus deu para eles uma terra que mana leite e mel, mas os seus caminhos, as suas ações, contaminaram a terra. Isso é muito sério, né? Então o grande problema na terra é o homem que a contamina. O ser humano contamina a terra com as suas ações. O que Deus fez é tudo maravilhoso. Você olha o céu, a flora, os mares, os oceanos, né? As vegetações, você olha tudo isso, é muito lindo que Deus fez. Mas o homem contamina as coisas com as suas ações, com a sua forma de agir, com os caminhos que ele decide trilhar, ele vem trazendo contaminações. Ele diz ainda mais, vamos pular alguns versículos para não ficar muito longo. Versículo 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Ele está dizendo que o povo que deveria ser o povo, que era o povo escolhido por Deus, que deveria proceder de uma forma
correta em obediência a Deus, desobedeceu a Deus, profanando o nome do Senhor e, dessa forma, querendo contaminar o nome do próprio Deus, a quem representavam. Mas olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer para santificar o meu nome. Pensemos em nós. Assim como a nação de Israel um dia foi escolhida pelo Senhor e separada por Deus para servir a Deus e fazer a vontade do Senhor, nós também fomos. E quando nós fomos escolhidos pelo Senhor, separados por Ele, como João 15 diz, não foste vós que me escolheste, foi eu quem vos escolhi. Porque Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele nos tira lá do caminho errado que vivíamos, da vida pecaminosa que levávamos, nos traz para a presença dEle, nos perdoa, o sangue dEle nos purifica de todo o pecado, e Ele espera que nós nos conservemos na presença dEle. Mas muitos acabam cedendo ao pecado e se desviam da presença de Deus, como diz aqui o profeta Ezequiel, profanando o nome do Senhor. Continue no verso 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o quê? O Senhor. As nações precisam saber que Ele é o Senhor. E como? Através de nós, diz o Senhor Jeová. Quando eu for santificado aos seus olhos. Então, o mundo precisa conhecer a Deus através da nossa santificação. A nossa família precisa conhecer a Deus através da nossa santificação. O que é santificação? Nós não vimos agora há pouco? É ser separado. É ser um povo separado para Deus. É estar em comunhão plena com Deus, de tal forma, como Jesus em João 15 explicou, que você vai pedir algo a Deus e Deus vai atender. Ou seja, você estreita o seu relacionamento com Deus, porque você está vivendo na obediência ao que a palavra fala. O mundo vai saber que você é de Deus. As pessoas ao redor vão reconhecer que você é do Senhor. O seu testemunho vai impactá-los. Eles vão ver o cuidado de Deus com você, como Deus opera na sua vida, e reconhecerão que é o Senhor presente na sua vida. Verso 24. E vos tomarei dentre as nações, eu vou tirar vocês do meio dessas nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso aqui é uma profecia sobre a nação de Israel, que Ele vai levar todo o povo de Israel de volta para Israel, para Jerusalém. O povo vai voltar. Já existe uma certa volta já de muitos lugares, e ainda vai aumentar, até que todo esse povo lá esteja. 25. Então espalharei água pura sobre vós. E Ele tem espalhado. Quem é essa água pura? Jesus, a palavra de Deus, como já temos visto. Espalharei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha, irmãos, ninguém melhor do que nós sabemos aonde ainda tem que haver uma santificação em nossas vidas. Eu sei onde tem que estar na minha vida, você sabe na sua. Todos nós sabemos. E nós precisamos clamar por isso. Senhor, eu preciso dessa água pura na minha vida. Espalha, Senhor, essa água pura na minha vida. Cumpra-se essa palavra, porque o Senhor disse que tiraria todas as minhas imundícias. Senhor, então tira todas. Não deixa nada, não. E todos os vossos ídolos vos purificarei. Senhor, tem ídolo na minha vida? Tira esses ídolos da minha vida. Não deixe um deles sequer em mim. 26. E vos darei um coração novo. Vou dar para você um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo.
E tirarei o coração de pedra e da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, um coração que será sensível a Deus, que estará em plena comunhão com o Senhor. 27. E porei dentro de vós o quê? O meu Espírito. Aí nós teremos o Espírito de Deus em nós. E farei que andeis aonde? Nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Você veja que aí a gente consegue viver a palavra. Senão a gente não consegue. Não adianta pegar um porquinho, dar um banho nele, passar um perfume, deixar ele cheirosinho, amarrar um lacinho no pescoço e soltar o porquinho, porque o porquinho vai para a lama. Porque ele continua sendo porquinho. A mesma coisa a gente. Se não houver essa mudança do coração, essa transformação do nosso interior, se não houver de fato essa santificação, essa purificação, a gente não consegue andar na presença de Deus. O coração muda, ele diz: eu porei dentro de vós o meu Espírito. Aí o Espírito Santo, em nós, fará com que andemos nos seus estatutos e guardemos os seus juízos e os observemos. Olha que coisa bonita, aí sim. 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Aí nós vamos habitar nessa terra das promessas de Deus, nesse mundo de vitórias, de bênçãos, de comunhão plena com o Pai. E vós sereis por meu povo, e eu vos serei por Deus. Você veja que o processo é mais longo, talvez, do que muita gente imagina. Não é só o ato de levantar a mão e dizer: Jesus, eu te aceito como meu Salvador, e está tudo resolvido. Ainda tem mais. Esse é o início de uma caminhada com Jesus, porque tomamos uma decisão por Cristo, porque o recebemos por Salvador. Esse é o início. Após aceitar a Jesus como Salvador, precisa passar pelas águas do batismo, sepultando a velha natureza e saindo das águas para viver uma nova vida com Deus. Mas isso tudo ainda é começo. Há o início de uma caminhada, e que nós precisamos ser perseverantes nessa caminhada, resistindo aos ataques do inimigo, se revestindo cada vez mais com a palavra de Deus, guardando-a no coração, e o próprio Deus vai fazendo essa obra em nós. Aí ele vai e tira o coração de pedra, troca por um coração de carne, ele derrama o Espírito Santo sobre nós, a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela começa agora a conseguir viver, a guardar os mandamentos de Deus, andar em harmonia, em obediência ao Senhor, e dessa forma ela vai caminhando de forma agradável a Deus. Aí sim, ela vai conseguir habitar nessa terra, ela vai conseguir viver o que a palavra fala, aí sim ela vai ficar purificada dos ídolos, das contaminações, das imundícias, aí sim ela vai manter-se firme com Deus. É um processo, e que esse processo seja completo na vida de cada um de nós. Amém? Voltando para a nossa lição então, essa promessa, de Ezequiel 36, essa promessa se cumpriu por meio de Jesus, ao derramar seu precioso sangue na cruz do Calvário, pelo qual fomos lavados e purificados dos pecados. Uma vez salvos e libertos, continuaremos esse processo de santificação diário, por meio de quê? Da leitura e prática dos ensinamentos bíblicos. Então agora, uma vez sabendo o que a palavra fala, eu vou guardá-la, vou ler, vou praticá-la, e aí eu vou me conservando em Deus. Ao lermos a Bíblia, conhecemos a vontade de Deus. Conseguimos entender o que agrada ao nosso Pai. E, consequentemente,
temos condições de rejeitar as decisões que nos impedem de amá-lo de todo o nosso coração. É assim que permanecemos limpos diante de Deus. Acho que fica bem claro falando dessa forma. Segundo Steve Galler, autor do livro Contaminados pela Babilônia, existem duas formas de santificação. A primeira é a posicional, quando a pessoa recebe a salvação, quer dizer, ela se posiciona, decide por Jesus. Ela renuncia o pecado, ela entrega a vida a Jesus e nessa hora recebe o perdão e a salvação. Ela torna-se santo, separado, pois passa a ser templo de Deus. É um estado espiritual decorrente do arrependimento e fé em Cristo, e é alcançado sem esforço. Quer dizer, ela não precisou fazer nada para alcançar isso. Ela apenas ouviu o Evangelho, entregou a vida a Jesus, o recebeu por Salvador. Deus pega a montanha de pecado dessa pessoa, lança no mar do esquecimento, o sangue de Cristo purifica essa pessoa do pecado. Quer dizer, o que ela fez? Nada a não ser aceitar o que Jesus já fez por ela. Essa santificação, essa primeira, que é aí que ele chama de posicional. Segundo, a segunda é a santificação progressiva. Isto é, a santificação é o processo pelo qual o cristão vai se tornando gradativamente semelhante a Jesus. Esta parte depende de nós. A primeira depende toda de Deus. Ouvimos o Evangelho, Ele nos salva, nos perdoa, nos lava com seu sangue. Mas agora é a nossa parte. Essa santificação progressiva, muita gente tem sido displicente nessa hora, descuidada com essa santificação. E aí o resultado é que a pessoa se contamina no decorrer do caminho. Voltando aqui à lição, então a segunda parte, essa progressiva, é a santificação, que é um processo pelo qual o cristão vai se tornando gradativamente semelhante a Jesus. Em outras palavras, a santificação se refere ao desenvolvimento do caráter cristão. É o processo pelo qual alguém se torna santo, como o santo é o Senhor. É imperativo reconhecermos que ninguém pode tornar-se santo sozinho. Somente o Senhor pode fazer isso. Entretanto, Deus não transformará alguém que não luta nem anseia por santidade. Se a pessoa não quer essa santificação, ela não será santificada. Ela vai continuar daquele jeito. Então ela precisa querer, eu quero, ela vai lutar por isso. Eu quero essa santificação. Lembra de Jacó? Lutando com o anjo de Deus uma noite inteira? Ali ele teve um encontro com Deus que mudou a vida dele. E se ele não lutasse? Mudaria alguma coisa na vida dele? Seu nome teria sido mudado? Não teria. Ele teria paz com seu irmão? Voltaria para casa? Ele correria o risco de perder a vida. Mas ele teve que querer. Se você não quer santificar essa área da sua vida que você sente que está contaminada, você vai continuar contaminado. Não vai ser santo. Mas lembre-se que a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá Deus. É muito fácil a gente dizer assim, mas eu sou assim. Esse é meu jeito. Mas é que eu sou muito sanguíneo.
Não, sabe como é que é? É os hormônios. Não, mas é que eu fui criado dessa forma. Não, é que eu venho de uma vida muito promíscua do meu passado. Não, é por isso, é por aquilo, é por aquilo outro. Pode ser milhares de motivos que você possa apresentar. Mas a questão é, você quer continuar assim? Ou você quer mudar isso? É possível mudar isso. É isso que a Bíblia está me dizendo. É possível mudar isso. É possível ser santo. É possível ser santificado. É possível nascer de novo. É possível ter um novo coração. É possível ser livre das imoralidades, da promiscuidade, da mentira, do engano, do ódio, das revoltas. É possível ser uma pessoa diferente. Só que para ser isso tudo, a pessoa tem que lutar por isso. Se ela não quiser, se ela não lutar por isso, ela não vai conseguir sair dessa situação. E o risco dela voltar para as práticas do passado é um risco grande. Porque se ela não se santificar definitivamente, de fato, se ela não passar por esse segundo aqui, que é o processo progressivo de santificação, se ela não viver isso, o risco dela voltar a praticar as primeiras obras é muito grande. E talvez por isso você já ouviu falar de tanta gente que um dia esteve na igreja e que hoje está no mundão do pecado. Quem conhece pessoas assim? Infelizmente. Tiveram a grande oportunidade de viverem a palavra de Deus, mas voltaram ao despojo de lama. Como diz as Escrituras, cumpriu-se esse provérbio, né? O porco voltou à lama e o cão voltou ao seu vômito. Então a pessoa volta para a sujeira, volta a comer o que ela vomitou. Então o que ela rejeitou um dia, o que ela disse que ela não queria mais, ela voltou a praticar. E por que voltou? Porque não passou por esse processo, ou porque não quis, não desejou mais a santificação do que o pecado. Não quis, sabe, de verdade, conservar-se em comunhão com Deus. Não quis verdadeiramente lutar contra a sua própria carne. Deixou a sua carne prevalecer. E quando a carne prevalece, ela nos leva para tudo quanto é coisa que não presta. Porque a nossa carne não se converte, não. Ou você a conduz em sujeição, ou ela te leva de volta para praticar o que um dia você rejeitou praticar na sua vida. Paulo, o grande homem de Deus, né? Que subiu ao terceiro céu, que teve tantas experiências fabulosas com Deus, ele disse: eu reduzo a minha carne à servidão. Para quê? Diz ele, para que eu, pregando o evangelho, não venha de ser desclassificado. Se ele não reduzisse a carne dele à servidão, mesmo ele, o apóstolo Paulo, o homem que teve um encontro pessoal com Jesus, o homem que subiu ao terceiro céu, que viu tantas coisas que, segundo ele, não era lícito dizer para cada um de nós, que nós não entenderíamos tanta grandeza de Deus. Aquele que diz que ele desejava partir e estar com Cristo. Aquele que teve tamanhas revelações de Deus e que sacudiu o mundo em que ele viveu naquele tempo com o Evangelho. Ele disse: se eu não reduzisse a minha carne à servidão, eu ia me perder. Se ele era assim, será que nós somos diferentes? Será que nós somos tão santos assim que não precisamos manter esse processo de santificação? Nós temos a necessidade de lutar firmemente para nos conservarmos em Deus de verdade. Então, entretanto, Deus não transformará alguém que não luta nem anseia por santidade. Você pode ser quem for, você pode estar nos assistindo em casa, você aqui na igreja,
Você pode ter sido quem for. Se você não lutar pela santidade, santo você não será. Para haver santificação, pressupõe-se o desejo de separar-se dos inimigos de Deus. A pessoa tem que desejar separar-se dos inimigos de Deus, daquilo que Deus condena, daquilo que Deus reprova, daquilo que Deus odeia, daquilo que Deus abomina. Eu tenho que desejar me separar dessas coisas. Se eu não desejo me separar das coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, então eu não consigo me conservar em Deus. E tornar-se cheio da sua justiça. Não é da nossa justiça, é da justiça de Cristo. Nós temos que nos encher da justiça dele, da obra que ele fez por nós no Calvário. Sugiro também a leitura do livro Contaminados pela Babilônia, da Graça Editorial, que aborda sobre santificação. Esse livro é um livro que todos deveriam ler para santificar-se cada vez mais. Amém? Vamos dar uma paradinha por aqui? Fique de pé, por favor, vamos falar com Deus. Eu creio que Deus já falou conosco muitas coisas agora. Precisamos colocar em prática. Precisamos abrir o coração diante do Pai e falar com Deus. Abra o coração diante de Deus agora em nome de Cristo. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver, te adorar, quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu, tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é a tua presença, é a tua essência em mim. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu, tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é a tua presença, é a tua essência em mim. Santifica-me, purifica-me, santifica-me, Senhor, santifica-me, purifica-me. Eu quero ser puro, Senhor, eu quero.
purifica-me. Peça a Ele: Senhor, eu quero ser santificado. Santifica-me. Pai, ninguém melhor do que o Senhor sabe exatamente as áreas da nossa vida que precisam ser santificadas, Pai, que precisam ser purificadas, Pai. Pai, nós entendemos o recado de Deus para cada um de nós nesse dia. Pai, não há como, ó Deus, tentar se esquivar da responsabilidade. Oh meu Deus, se santo não temos sido, é porque não temos desejado essa santidade. Oh Pai, aqui estamos para dizer a Ti, meu Deus, misericórdia. Santifica-nos, ó Deus. Santifica-me, Pai. Purifica-me, ó Deus. Abra o coração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante dEle. Fale com Deus sobre aquilo que você sente que não é puro na sua vida ainda. Isaías dizia: miserável homem que sou, e vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Oh Senhor Deus amado, quantas coisas, ó Deus, têm sido sujas, quantas coisas impuras, Senhor, guardamos em nós. Quantas coisas precisamos retirar da nossa vida. Precisamos santificar, Pai. Precisamos purificar o nosso caminho. Oh, purifica, Senhor. Santifica. Tira de nós. Oh, maravilhoso Deus, queremos um coração novo. Queremos um espírito renovado em Ti. Oh, Deus maravilhoso, precisamos ser santificados. Precisamos ser lavados. Precisamos ser purificados. Purifica-me. Purifica-me. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Eu quero ser puro. Eu quero ser puro no andar. Eu quero ser puro no olhar. Eu quero ser puro no falar. Oh, eu quero ser puro. Puro nos negociar. Eu quero ser puro. Puro em cada ato, em cada atitude minha. Senhor, eu quero ser purificado. Eu quero ser santificado. Oh Pai, eu quero ser limpo. Lava-me, Senhor. Purifica-me, ó Pai. Purifica-me, puro serei. Santifica-me, santo serei. Oh, olha para dentro de nós, Pai. Tira de nossas vidas tudo aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada. Oh, venha limpar. Venha purificar o nosso coração. Venha tirar de nós os desvios que existem. Pai, as condutas que Te desagradam. Tira de dentro de nós, ó Deus, a raiz deste mal que está lá dentro do nosso coração. Porque é do coração que procede os adultérios. É do coração que procede, ó Deus, a maldade, o ódio. É do coração que procede as palavras, ó Deus, de julgamento, de condenação do próximo. É do coração que procede as impurezas. Tira, Senhor, limpa o meu coração. Purifica, meu Deus, o meu coração. Purifica o meu interior. Limpa, meu Deus, o nosso coração. Queremos ser puros, queremos ser santos. Rogamos a Ti, pedimos ao Senhor agora. Ah, Pai, santifica-me. Purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a Ti. E eu quero Te ver, Te adorar. Quero Te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me Tua glória. Mostra-me Teu rosto.
mostra-me tua face, amado meu, tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é a tua presença, é a tua essência em mim. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu, tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é a tua presença, é a tua essência em mim. Diga comigo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu quero ser santo, como santo é o Senhor. Eu quero ser limpo. Santifica-me, limpa-me, ó Deus. Tira de dentro de mim toda a contaminação, todos os ídolos, todos os descaminhos. Me ajude, Senhor, porque eu reconheço que sem ti eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. Me ajude, Senhor, me ajude. Eu preciso ser santo, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser purificado. Senhor, eu clamo pela tua ajuda. Oh, meu Deus, eu clamo pela tua ajuda. Senhor, eu clamo pela ação do teu Espírito em nossas vidas. Precisamos do Senhor a cada dia. Precisamos, ó Deus, viver esse processo de santificação. Tenhas liberdade de agir em nós. Queremos viver de uma forma agradável a Ti. Queremos viver de uma forma reta, ó Deus, em retidão em Tua presença. Pai, não queremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Limpa, santifica, Pai. Purifica-nos de toda iniquidade, pois a Ti clamamos, Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, meu Deus, em o nome de Jesus, eu não aceito o pecado, as obras da carne prevalecendo na minha vida, me dominando, me escravizando. O Senhor me chamou para ser livre e eu vou viver essa liberdade. Em o nome de Jesus, diabo, você e as tuas obras, eu rejeito e eu exijo, saia da minha vida, saia agora, eu te repreendo, eu lhe expulso, eu exijo, sai, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós invocamos o teu poder sobre toda a tua igreja agora, Pai, sobre aqueles que estão aqui como aqueles que estão em casa. E como está escrito, todo joelho tem que se dobrar diante do teu nome. Não há uma obra do inferno que vai resistir. Na autoridade, no poder do nome de Jesus, eu digo a você, espírito do diabo, pegue agora, demônio, o teu mal, pega o teu vício, o teu pecado, a tua prostituição, a sua imoralidade, vai saindo aí agora. Espírito maligno que entrou na casa, na família, que atua no corpo dessa pessoa, que a faz viver na carnalidade, que a faz viver na promiscuidade, que a aprisiona no pecado, no engano. Satanás, eu estou te repreendendo, estou lhe amarrando,
E estou exigindo agora, na autoridade do nome de Jesus, agora, pega tudo que é seu e em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Ó Pai, muito obrigado pela tua bênção. Viveremos firmes nessa liberdade com que Cristo nos libertou. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Você de casa, nós te aguardamos aqui no Shopping Tem Tudo em Madureira. Deus o abençoe.